Pronto. Vamos reiniciar aqui a gravação. Qualquer coisa vocês me avisem, tá? Eu vou começar do começo. Nós estávamos falando aqui sobre essas ações coloniais desenvolvidas aqui na história do Brasil. E aí eu estava falando sobre a questão indígena. Só recapitulando que esses indígenas descartavam as pessoas com deficiência não pelo assassinato, diferente lá de Esparta e Atenas. Essas pessoas com deficiências, elas eram oferecidas aos deuses, né, de acordo com a cultura de algumas comunidades, elas eram sacrificadas em oferenda aos deuses e voltariam, eles acreditavam que elas voltariam, retornariam como mentores daquela tribo, né, daquela determinada comunidade. E o que acontece é que esse descarte, às vezes, não era pelo sacrifício, era somente colocado à margem, né? Eles eram criados e criadas em um local específico dessa comunidade, mas eles não participavam das questões culturais, sociais daquela comunidade. Então, o que acontece é que essas pessoas com deficiência eram vistas como pessoas inúteis aos olhos daquelas sociedades indígenas por conta de seus trabalhos de pesca, de coleta, de caça e de guerra. Então, principalmente os homens que eram envolvidos nesses processos de trabalho, eles precisariam estar, digamos, intactos e em plena capacidade física e intelectual para fazer a execução desses ofícios, certo? Em resumo, era isso. Em relação à população negra escravizada ao Brasil, eu estava falando que essa população ela sofreu muita tortura, né, durante esse período colonial, por trabalhar principalmente nos engenhos de açúcar e nas fazendas de café. Então, vocês estão me ouvindo? Alguém pode me dizer que está tudo bem? Tá tudo bem, professor. Ótimo, obrigado. E aí, aí eu estava falando aqui de um documento que de 1741, que o rei Dom João V, ele define expressamente a amputação de membros como castigo aos negros fugitivos que fossem capturados. E tinha uma outra variedade de punições que ia do açoite até a mutilação. E tudo isso era previsto em lei, tá? Era uma lei mesmo, assinada pela coroa portuguesa, que contava, inclusive, com a permissão da Igreja Católica na época. Ou seja, a Igreja, ela consentia também esses castigos. E estima-se, né, que milhares de negros, nessa época, adquiriram deficiências auditiva, cegueira, deficiências físicas, enfim, intelectuais, por conta desses castigos ofertados pela própria coroa portuguesa aqui no Brasil. E o estrago só não foi maior porque eles precisavam de escravos, né, da mão de obra escrava, por assim melhor dizer. Eles precisavam dessa mão de obra para poder operacionalizar suas fazendas e engenhos. Então, eles evitavam fazer muitos castigos por conta disso, mas milhares de negros e negras foram castigados nesse período. É um passado muito sombrio, mas que faz parte dessa construção da política da educação inclusiva, tá? E em relação aos próprios colonos portugueses, a gente tem o desconhecimento deles em relação à geografia aqui do Brasil. Então, muitos deles se acidentavam com queda de cavalo, né? Picada de cobra, que naquela época não tinha um soro, né? Tinha que amputar para o veneno não correr rapidamente no sangue. Outra questão era a mordida de onças, né? Então, mordida de outros animais, que acabava por inflamar e para não necrosar o corpo,
tinha que fazer a amputação daquele local da mordida, né? Então, os colonos portugueses também foram afetados nesse processo de deficiência. Fora alguns cruzamentos genéticos que não deram certo aqui, né? Entre pessoas parentes, né? Muitos colonos vieram com a intenção de colonizar, né? De fato, o Brasil, através de seus filhos e filhas, e muitos eram parentes. Então, eles cruzavam entre si. E isso também acarretou numa série de pessoas com deficiências por conta desse cruzamento genético que não foi compatível. Até aqui, vocês conseguiram me ouvir direito? Estão me ouvindo? Consegui. Certo. E aí a gente chega no século XIX, onde, formalmente, os primeiros atendimentos acontecem. No século XIX, a questão da deficiência aparece de maneira mais recorrente em função do aumento dos conflitos militares. A Guerra de Canudos, por exemplo, e outras revoltas regionais deram início a esse novo olhar. O general Duque de Caxias externou ao governo imperial suas preocupações com os soldados que adquiriram deficiência. Foi então inaugurado no Rio de Janeiro, em 29 de julho de 1868, o Asilo dos Inválidos da Pátria, onde seriam recolhidos e tratados os soldados na velhice ou os mutilados de guerra, além de ministrar a educação aos órfãos e filhos de militares. E esse documento aqui é o Figueira, que eu vou compartilhar com vocês também. É um historiador e que trabalha com a questão da educação especial. Ele é excelente para quem quer estudar a história da educação especial. E ele fala que esses primeiros atendimentos formais, eles acontecem para os cegos e os surdos, com a criação em 1854 do Instituto de Meninos Cegos, atual Instituto Benjamin Constant, e do Instituto dos Surdos Mudos, hoje Instituto Nacional de Educação de Surdos, INES, lá em 1857, no Rio de Janeiro, por iniciativa do próprio governo imperial, né? Em 29 de julho de 1868, o Asilo dos Inválidos da Pátria foi colocado à disposição, como eu falei agora há pouco, para os militares e os mutilados de guerra. Em 1874, já quase no final do século XIX, o Hospital Juliano Moreira, localizado em Salvador, na Bahia, inicia os atendimentos às pessoas com deficiência mental. Outras instituições deste tipo surgem no começo do século XX, nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Ou seja, a referência inicial para a deficiência mental aqui no Brasil é do Nordeste, né? Começa em Salvador e depois é que se estende para o Sudeste do país. Até aqui, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Tudo bem, gente? Tudo. Certo. Sim. Então, chegamos aqui no século XX. No século XX, eu tenho uma perspectiva mais biomédica da coisa, né, da chamada educação especial. Então, durante as primeiras décadas do século XX, o país vivenciou a estruturação da República e o processo de popularização da escola primária. Eu tenho a retirada aqui de uma lógica imperialista e eu tenho o meu primeiro momento como república aqui no Brasil. E o avanço da medicina ao longo do século XX, ele trouxe consigo uma maior atenção em relação aos deficientes. A criação dos hospitais-escolas, como o Hospital da Clínica de São Paulo, na década de 40, significou a produção de novos estudos e pesquisas no campo da reabilitação. Nesse contexto, como não poderia ser diferente, havia uma clara associação entre deficiência e a área médica. E até hoje, né, gente, a gente consegue perceber a grande influência e a forte influência
nos termos biomédicos, da medicina, nesse olhar com as pessoas deficientes, né, com deficiências. Então, em meados do século XIX, já tinha sido colocado o Instituto de Cegos, né? E aí, na década de 30, já no início do século XX, chega ao Brasil a psicóloga e educadora Helena Antipoff. Vocês conhecem, né? Porque nós temos aqui uma escola que carrega seu nome. E ela que traz esses cursos de formação de professores e funda os serviços de diagnósticos e classes especiais nas escolas públicas. Então, é ela que propõe esse olhar mais pedagógico para as pessoas com deficiência. O fato é que, ao longo da nossa história, assim como ocorreu em outros países, a deficiência foi tratada em ambientes hospitalares e assistenciais. E a Helena, ela traz um olhar pedagógico para o nosso público. E aí, eu vou lançar uma pergunta para vocês e no final vocês vão me responder, valendo 3 pontos, tá? No final da minha apresentação eu vou retomar essa pergunta. Aqui a gente tinha uma diferença, a Helena, ela provoca essa diferença do pedagógico com o médico. Ela diz que deficiência mental, olha só, é diferente de doença mental. E a minha pergunta é, qual é a diferença entre deficiência mental e doença mental? Eu quero ouvir vocês lá no final, quando eu terminar aqui a explicação. Vocês me ouviram? Sim, perfeitamente. Beleza. Repete de novo, professor. A diferença entre deficiência mental e doença mental. Deu para ouvir? Sim, obrigada. Certo. Então, em 1945, a Helena Antipoff, ela inicia o primeiro atendimento educacional especializado. Olha como foi no início do século XX que a gente tem o primeiro atendimento do AEE, tá? As pessoas aí específicas com superdotação, altas habilidades e deficiências mentais, através da Sociedade Pestalozzi e que também cria-se depois, mais à frente, a APAE, tá? Em 1954. Então, essas primeiras escolas trouxeram classes especiais para trabalhar inicialmente com esses públicos da superdotação e altas habilidades e das deficiências mentais. Olha a palavra, deficiência mental. Eu já estou dando uma dica aqui. E aí eu quero saber de vocês, mais lá na frente, o que seria a diferença da deficiência mental e da doença mental, que a Helena Antipoff, ela é precursora nessa conceituação. E aí, ainda no século XX, já encerrando essa primeira metade, em 1950, segundo dados oficiais, havia 40 estabelecimentos de educação especial somente para deficientes intelectuais, 14 para outras deficiências, principalmente a surdez e a cegueira. Então, a gente dá um avanço considerável, né, no século XX, na primeira metade, nessa questão da educação especial direcionada, né, para a população, para as pessoas com deficiência. E aí surge o termo crianças excepcionais, né? O que seria essa questão da criança excepcional? O Figueira, ele diz que criança excepcional se referia àquelas que se desviavam acentuadamente para cima ou para baixo da norma, olha só, de novo, né? Da norma do seu grupo em relação a uma ou várias características mentais, físicas ou sociais. Ou seja, de novo, a normalidade que exclui. Ou seja, se meu filho não é igual aos outros, então ele está fora, né? Ele é uma criança excepcional.
se ele não brinca que nem os outros, se ele não fala que nem os outros, se ele não enxerga que nem os outros, então ele é uma criança excepcional. É um termo já ultrapassado, a gente sabe que a gente não trabalha mais com essa linguagem, mas ainda é utilizada aí no senso comum. As pessoas ainda se reportam a essas crianças como excepcionais. Mas é um termo que inicia a primeira conceituação, né, de pessoas com deficiência, é essa que é mais educativa, né, digamos assim, mais voltado para a educação, é o termo criança excepcional, que são crianças que fogem à norma. Até aqui, tudo bem? Tudo bem, gente? Tudo bem. Certo. Obrigado. Então, no final da década de 50, já início da segunda metade do século 20, campanhas que tinham como objetivo sensibilizar a sociedade acerca das pessoas com deficiência foram iniciadas, né? Então, a gente percebe que na televisão e na rádio começa a ter mais visibilidade a população com deficiência, né? As pessoas com deficiência, elas são mais visibilizadas nas mídias, nos jornais, enfim. Para vocês terem uma ideia, em 57 foi elaborada uma campanha voltada para deficientes auditivos, a campanha para a educação do surdo brasileiro. E, em 58, a campanha nacional da educação e reabilitação do deficiente da visão, né? Era chamado deficiente da visão. Em 59, olha só, 77% das escolas públicas, ou seja, não, as instituições, elas, para pessoas com deficiência, crescem 77%. Ou seja, caracteriza aí a responsabilidade do Estado pela educação de crianças com deficiência, ainda que a maioria não tivesse diagnóstico claro. E como eu falei na aula de ontem, o Estado puxa a responsabilidade para si, né? Pela primeira vez, e olha que a gente está falando de um regime militar, a gente está contextualizando aqui, historicamente, uma situação ainda precária da educação pública brasileira, mas que tem um avanço considerável na discussão da pessoa com deficiência, na discussão da educação inclusiva, né? E até hoje a gente percebe que o serviço público ele é muito mais qualitativo para essa população do que o serviço privado. E a gente percebe que o serviço privado ele negligencia ainda a sua participação, a sua contribuição na educação especial, quando não oferece intérprete Libras, não oferece revisor, não oferece sala de recursos, e quando oferece, é de maneira precária e querendo, às vezes, por vezes, transferir a responsabilidade financeira, né, para a família da pessoa com deficiência, para essa criança ou adolescente. Então, a gente percebe que o Estado já tem uns 50 anos ou mais de história da educação especial aqui no Brasil e com referências qualitativas. Tanto é que os melhores profissionais estão localizados nos serviços públicos, né? Em 1960, a Campanha Nacional de Educação e Reabilitação de Deficientes Mentais já foi veiculada. Então, primeiro começa com intelectuais, depois visão, e aí vem uma campanha para a população com deficiência mental. Em 61, o atendimento educacional às pessoas com deficiência passa a ser fundamentado pela Lei de Diretrizes e Bases, ou seja, esse atendimento educacional especializado, ele, pela primeira vez, ganha um corpo, né? Já existia antes, de 61, mas em 61 é pensado a lei específica para garantir que essas pessoas, né, com deficiência tenham acesso dentro do sistema de ensino do Brasil. E aí, em 71, quando a LDBEM ela é reformulada, isso também passa a ser assegurado, não é retirado, permanece o atendimento. Até aqui, tudo bem, gente? Eu vou sempre perguntar para vocês, porque
pode cair e eu não saber. Tá tudo bem aí? Olá. Tudo ok, para mim tudo ok. Tá, não demore muito para responder, porque eu acho que caiu. Vamos continuar então. O Ministério da Educação, o MEC, em 73, ele cria o Centro Nacional de Educação Especial, com responsabilidade de gerenciar a educação especial no Brasil. Então, pela primeira vez, o Ministério da Educação, ele abre uma coordenação, digamos assim, para gerenciar, para fazer um controle de gestão pública da educação especial no país. Então, é só em 73 que tem-se um centro administrativo gestor para pensar as políticas nacionais e, assim, os estados e municípios terem um norteamento sobre a educação especial. Com a Constituição Federal, isso ficou mais vigente, né? Porque ela assegura, e aí é um período de abertura democrática do nosso país, o regime militar ele é extinto, e aí vem a República Democrática de Direito. E nessa Constituição, ela assegura que a educação das pessoas com deficiência deveria ocorrer preferencialmente na rede de ensino regular, né? Ou seja, não era numa classe especial, não era parte, mas era dentro do sistema regular, junto com outros alunos. E aí também assegura o atendimento especializado de forma a respeitar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Então, há uma garantia na formalidade do atendimento educacional especializado. Em 90, o Brasil, ele assina a Declaração de Jontien, né? Assumindo perante os demais signatários o compromisso de erradicar o analfabetismo e universalizar o ensino fundamental no país, e aí tendo como princípios a inclusão nos 3 domínios públicos: municipal, estadual e federal. Até aqui, tudo bem? Tudo ótimo. Então, sigamos. Na década de 90, outro documento internacional é assinado pelo Brasil, que é a Declaração Mundial de Educação para Todos, e outro é a Declaração de Salamanca, produzido pela Unesco em 94. Então, vocês percebem que o Brasil, ele dá um pontapé mesmo internacional, ele se preocupa nesse período do final do século XIX, ou do final da primeira metade do século XX e a segunda metade do século XX, ele passa mesmo a se preocupar com um sistema mundial da educação especial. Ele passa a participar dessas políticas internacionais e traz isso para si. Ele assume essa responsabilidade de tentar fazer a educação inclusiva acontecer. E aí, em 94, a partir de toda essa influência, né, internacional e da pressão social aqui no Brasil, que continua, né, o surgimento dos movimentos, os primeiros movimentos sociais de surdos, os primeiros movimentos sociais de pais e mães ligados à pessoa com deficiência, eles vão surgir na década de 90. Outros movimentos no Brasil também vão surgir nesse período, que é o MST, né, o movimento também dos sem-teto, os movimentos indígenas e quilombolas. Então, muitos movimentos sociais vão surgir aqui no Brasil, e todos eles vão lutar pela inclusão, né? Todos eles vão ter uma pauta inclusiva. E aí nasce a Política Nacional de Educação Especial em 94, né, que aí você tem uma política nacional que legisla, né, que vai legislar sobre essa chamada educação especial. E é lei, né, promulgada em 1994. E aí o que eu falei para vocês da questão da integração. Foi o mais próximo que a gente chegou da inclusão,
foi esse processo de integração dos alunos nas escolas do ensino regular. Aí veio a LDB, né, que é a atual, como a gente já conhece, desde 1996, né, e ainda com termos muito ultrapassados, mas que já preconiza, né, já assegura esse atendimento direcionado à população com deficiência. Mas eles utilizam portadores ainda, né, portadores de necessidades especiais. Depois veio a Política Nacional de Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, também com um termo ultrapassado que a gente não utiliza mais isso. Mas eu preciso falar para vocês desses conceitos, porque vocês precisam conhecer como eles foram pensados na íntegra, tá? Isso não significa que a gente não possa atualizar nosso vocabulário. Lá na legislação, eles ainda utilizam o termo portadores. Porém, a gente sabe que os movimentos sociais ligados à educação especial, eles já conseguiam colocar outras terminologias, né, mais atuais para a gente pensar a chamada desse público-alvo. Tudo bem? Em 99, já no final do século XX, com o objetivo de orientar os profissionais da educação no processo de ajuste para o educar na diversidade, foram elaborados os parâmetros curriculares nacionais, né? Também, como projeto de lei, esses parâmetros eles vão nortear, inclusive, estratégias para a educação de alunos com necessidades especiais. Então, são os parâmetros que vão aí dar os primeiros passos para que a gente, mais na frente, tenha o atendimento, inclusive, educacional especializado de forma mais legítima, né? E aí a gente chega no século XXI. Até aqui, alguma dúvida, gente? Vocês estão conseguindo me ouvir? Estou. Beleza. Então, estamos no século XXI já. E aí vocês vão perceber que o século XX e o século XXI foram fundamentais para a conquista de direitos e de políticas, para a construção de políticas públicas, sociais e públicas de Estado. E aí é outra pergunta que eu vou fazer para vocês. Qual a diferença entre políticas públicas sociais e qual a diferença... qual a diferença entre políticas públicas sociais e políticas públicas de Estado? Eu depois vou querer ouvir vocês. Guardem essa pergunta. Qual a diferença entre políticas públicas sociais e políticas públicas de Estado? Depois eu vou ouvir vocês. Vocês vão perceber que no século XXI, principalmente com a eleição de um governo de esquerda, a gente vai ter um avanço considerável em políticas públicas de Estado, né? Políticas públicas de Estado vão ser elaboradas nessas primeiras décadas do século XXI, porque esse governo ele traz dos movimentos sociais todos os anseios, né, para fundamentar a educação especial, né? Como a gente está aqui focado na educação especial. Então, esses movimentos sociais, eles vão ser escutados, né? E eles vão trazer as suas demandas para que seja promulgada aí várias políticas. A primeira delas é a própria diretriz nacional para a educação especial na educação básica, né, em setembro de 2001. Isso pelo Conselho Nacional de Educação. Essas diretrizes, ela ampliam o caráter da educação especial para realizar o atendimento educacional especializado, complementar ou suplementar na escolarização regular. E representa também um avanço na perspectiva da universalização do ensino e um marco da atenção à diversidade na educação brasileira, quando ratificam a obrigatoriedade da matrícula de todas e todos os alunos. Então, independentemente se tem deficiência, se não tem deficiência, todo mundo deveria estar na escola, deveria estar devidamente matriculado. E aí tem o Plano Nacional de Educação. Esse plano
maravilhoso, que vai ter metas, né, vai estabelecer metas para 10 anos, né, até 2011, no caso, quando vem as novas metas do plano, né, até ano passado, né, extinto ano passado. O Conselho Nacional de Educação, né, faz uma resolução que define quem é esse aluno com necessidades especiais. Quem é ele? Ele é aquele que apresenta dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitações no processo de desenvolvimento que dificultem o acompanhamento das atividades curriculares, compreendida em 2 grupos. Aquelas não vinculadas com uma causa orgânica específica, né, de nascença, ou aquelas relacionadas a condições, disfunções, limitações ou deficiências, que aí pode ser adquirida. Quem é aquele que também apresenta dificuldades de comunicação e sinalização diferenciadas dos demais alunos, e aí demanda a utilização de linguagens e códigos aplicáveis. Daí vem a obrigatoriedade do ensino de Libras e da revisão Braille, né? Da escrita em Braille, que são os primeiros códigos aí pensados para atender a demanda de surdos e cegos. E também são aqueles que possuem altas habilidades, superdotação, grandes facilidades de aprendizagem que os leve a dominar rapidamente conceitos, procedimentos e atitudes. Então, altas habilidades de superdotação, para quem não conhece, são pessoas extremamente inteligentes, e inclusive sempre dou o exemplo de um aluno meu que nunca fez edificações, engenharia, nada do tipo, e ele sabe desenhar plantas plantas baixas de casa, de qualquer estrutura física, né, de forma perfeita, né, considerável, e sem nunca ter tido acesso a um conhecimento mais técnico formal. Até aqui, tudo bem? Tudo bem, gente? Sim, tudo bem. Certo. Bom, no Brasil, em 2001, também foi promulgado o Decreto 3.956. Esse documento, ele sugeria uma reinterpretação da educação especial compreendida no contexto da diferenciação adotada para promover a eliminação das barreiras que impedem o acesso à escolarização, com ênfase inclusive na educação precoce, né? Foi feita uma revisão para que essas pessoas elas tivessem acesso ao sistema. A língua brasileira de sinais, ela é reconhecida no ano seguinte, em 2002, como meio legal de comunicação e expressão, determinando que sejam garantidas formas institucionalizadas de apoiar seu uso e difusão. E a gente percebe que é lei, né? A gente quase não reconhece a língua brasileira, sendo que essa mesma portaria, ela garante também o ensino do sistema Braille, tá? Inclusive, na tradução para a língua portuguesa, e recomenda-se o seu uso em todo o território nacional. Mas a gente ainda percebe que o acesso a Libras e ao Braille ainda está aquém, né, de ser realizado na sua íntegra. Inclusive, não reconhecem a língua brasileira de sinais como a segunda língua oficial do Brasil. O MEC, em 2003, ele implanta o Programa de Educação Inclusiva, Direito à Diversidade, com vistas a apoiar a transformação dos sistemas de ensino em sistemas educacionais inclusivos, promovendo um amplo processo de formação de gestores e educadores nos municípios brasileiros para a garantia do direito de acesso a todos à escolarização, a oferta do atendimento educacional especializado e a garantia de acessibilidade. Então, aqui eu tenho um programa social, né, um programa do governo, que visa promover essa formação. Eu pesquisando, vi que é a primeira formação mesmo nacional que envolve gestores e educadores no âmbito da educação especial, né? Então, é muito recente, e é por isso que às vezes a gente tem muita angústia de não ter tido formações, né, na educação especial, porque o MEC,
ele só foi pensar isso agora no século XXI. Então, a gente tem uma história de 50 anos de educação especial, com a visão pedagógica, né, como educação inclusiva, mas somente em menos de 20 anos é que a gente tem uma formação mesmo para professores. Tanto que a Ana, que está aqui com a gente, a nossa coordenadora, ela não é da educação especial. Ela passa a ser da educação especial, ela vai contar depois isso, por conta de uma formação independente, né, de uma necessidade que ela percebe de atender a esse público. Eu acho que eu sou da geração mais recente que se formou na educação especial, que já veio com uma formação um pouco mais elaborada, mais formalizada da educação especial, mas os profissionais de 20 anos para trás, eles não têm essa formação específica na educação especial, porque somente agora, no século XXI, é que foi ofertado, de fato, essa formação, tá? Então, isso tudo aqui é muito mais recente. E nós temos outros 2 documentos que vão regular essa questão da inclusão e da formação, que é o do Ministério Público, né, que torna a lei o acesso de alunos com deficiências às escolas e classes comuns da rede regular, e o decreto 5.296, que regulamenta as leis que eu falei anteriormente. Então, dentro ainda dessa proposta de formação de professores, veio outro decreto, né, 5.626, dando, assim, à escola, acesso à escola pelos surdos, alunos surdos, né, e que fosse prioridade a formação, capacitação e qualificação desses professores na língua brasileira de sinais. Então, é muito recente essa capacitação, essa formação e qualificação para professores trabalharem a Libras. Então, é uma galera muito nova que a gente percebe que realmente entrou como professor intérprete de 2005 para cá. Então, é por isso que nós temos poucos profissionais nesses institutos federais, na escola de educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio, que trabalhem a língua de sinais brasileira nas escolas. E aí, outro avanço importante, também em 2005, foi a implementação dos núcleos de atividades de altas habilidades de superdotação, o NAIS, que aqui em São Luís nós temos o NAIS, localizado ali na Coab, tá? Na avenida, bem na avenida, quase em frente à igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Ele é um muro com os lápis, bem colorido, bonitinho, e ali é que funciona o nosso núcleo, que assim como o CAIS, também promove formação, né? Não somente para professores, mas também trabalha a orientação com as famílias, tá? E organiza esse sistema de educação especial aqui em São Luís também. É uma forma da gente ajudar a contribuir nesse processo de formação de profissionais da educação no campo da educação inclusiva e especial. Até aqui, tudo bem, gente? Ok. Tudo bem. Certo. Vocês estão vendo que é muita coisa produzida nessas primeiras décadas, há um avanço considerável pensando a política nacional da educação especial aqui no Brasil. Então, é um avanço muito, muito, muito bom e que eu preciso falar, é cansativo mesmo, mas a gente vai conseguir aqui, já tá chegando no final do século, ou dessas primeiras décadas do século XXI. Pela ONU, o Brasil também participa dessa convenção e eles assumem o compromisso de assegurar um sistema de educação inclusiva em todos os níveis aqui no Brasil, né? Então, mais uma participação internacional, e a partir dessa participação internacional, o Brasil traz
novidades para a educação inclusiva aqui para o seu território. E aí, como resultado desse encontro, a Secretaria Especial dos Direitos Humanos, o Ministério da Educação e da Justiça, assume o lançamento, né, a criação do Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos. E lá tem uma pauta para a educação inclusiva. Em 2008, foi publicada a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. A nossa primeira política, né, foi em 2008, que vai direcionar exclusivamente para a educação especial e inclusiva, que a gente tem um avanço considerável em 2008, porque pela primeira vez o atendimento educacional especializado, ele é formalizado, ele tem uma estrutura, ele tem uma metodologia, tá? Ele ganha um corpo teórico, que a professora Ana vai muito bem explicar para vocês na próxima aula, e tem um porquê, né? O atendimento educacional especializado, ele ganha um conceito, quem é o profissional, quem é o público-alvo, o que deve ser feito, o que é sala de recurso multifuncional. Então, tudo isso vai constar nessa Política Nacional de Educação Especial de 2008. E que em 2020 ela é desmontada. Né? Vocês vão ver mais à frente. Então, a definição das expressões da deficiência, ela foi revogada, e a gente pensa não mais portadores, mas pessoas com deficiência, não é mais criança excepcional, né? Não tem mais aqueles termos, e aí a gente atende às demandas dos movimentos sociais que pensam outras diretrizes, tá bom? E aí, essa resolução também, ela define quem é esse professor especializado. É a primeira vez que a gente tem aí o surgimento de professores que realmente, assim como eu, em 2009, eu estava entrando na vida acadêmica, né, profissional como professor, e a minha primeira experiência foi dentro da sala de recursos. Então, foi a primeira vez que eu tive contato com esse público e a educação especial. E é por isso que eu estou falando que eu faço parte de uma safra que é muito recente, ou seja, 10 anos, quase 10 anos, 11 anos atrás, que a gente foi pensando esses profissionais especializados. Né? Então, é muito recente falar de professor especializado em sala de recursos. Muitos não são especializados. São professores que abraçaram a causa e que caíram de paraquedas dentro da educação especial e acabaram assumindo essa responsabilidade há 20 anos atrás. E aí, em 2011, é feito o novo Plano Nacional da Educação, tá? E esse plano, ele tem 12 artigos com 20 metas, acompanhadas pelas devidas estratégias para sua implementação. E uma delas está relacionada à educação, duas delas estão relacionadas à educação especial. Das 20 metas, gente, se vocês forem lá no site do MEC, vocês vão ver que somente 2 estão completas. As 18 metas estão estagnadas ou nunca foram iniciadas, né? E, inclusive, da educação especial. Então, a gente deu uma estagnada, tá? A gente está parado e está longe de bater essas metas em relação à educação do Brasil, né? Isso segundo o Plano Nacional de 2011 e que foi extinto ano passado. A gente não tem mais um outro plano, né? E tampouco há uma preocupação do Ministério em retomar essas metas para a gente continuar, né? E aí, a gente chega em 2020, final, né, dessa segunda década do século XXI. E o que a gente tem, né? A gente tem uma política de retrocesso. A gente tem a volta de uma defesa das salas, das classes especiais, e a defesa de que esses alunos eles devem ser atendidos por professores especializados e não por professores do ensino regular.
Inclusive, se vocês vão ter acesso a essa política e vocês vão ver que eles fundamentam cientificamente que as pessoas com deficiência não têm meios, não conseguem se socializar, né? Que é, inclusive, perigoso para elas e para as outras crianças que elas fiquem juntas, porque uma pode morder a outra, uma pode prejudicar o rendimento da sala, por exemplo, uma pessoa especial vai prejudicar o rendimento da sala porque o professor vai ter que ficar somente com ela e os outros vão ficar, né, tendo que se retardar, entre aspas, né, se retroceder para poder acompanhar essa pessoa. Então, é horrível esse plano, essa política nacional de educação especial de 2020. Há uma defesa muito negacionista, terraplanista mesmo, a gente volta para o período colonial, né, e vocês vão ver que há uma defesa de segregação, de separação entre pessoas com deficiência e pessoas do ensino regular. Até aqui, tudo bem? Tudo bem, gente? Tudo bem, professor. Certo. Ah, tá. Eu já pensei que tivesse caído. Então, em 2020, a gente tem uma política, o início de uma política de retrocesso, né? Uma política que quer voltar para a exclusão. E tomem muito cuidado ao ler esse plano, porque ele tem algumas coisas que são muito bonitinhas, né? Que são muito convincentes. Se você não tiver uma leitura, por isso que eu fiz essa questão da história, para que a gente busque lá atrás e entenda o que está acontecendo agora. Porque se você ler somente o plano de 2020, vocês vão achar que está tudo a mil maravilhas. Mas se você pegar a construção da história do período colonial até agora, vocês vão ver o retrocesso da política. Então, não caiam nessa armadilha, tá bom? Tanto é que eu trouxe aqui um quadro que eles dividem, né, no plano. Defensores da educação especial e defensores da inclusão total. Esse defensores da inclusão total somos nós, né? Inclusão total. Somos nós que defendemos essa inclusão. Eles são os defensores da educação especial. E para eles, a gente tem que se reportar à educação especial e não na inclusão total, porque inclusão total é utópico. Né? É impossível fazer essa inclusão total. Então, vocês vão perceber que eles fazem realmente uma separação entre pessoas que defendem a inclusão e eles que pensam a educação especial. É terrível. É um quadro aqui, é só metade de um quadro que ele é imenso. E aí, eu vou para as minhas considerações finais. Torna-se necessário, como forma de enfrentamento dos preconceitos e estereótipos existentes no ambiente educacional, ações em políticas públicas voltadas à formação inicial e continuada dos educadores. Eu defendo, crianças, que a gente tenha essa formação lá na graduação. É preciso que o MEC, junto com os cursos de licenciatura, eles estipulem disciplinas voltadas para a educação especial, para que esse professor do ensino regular, ele saia com uma formação, também um entendimento para esse segmento, tá? Para que não chegue lá no campo e ache que a responsabilidade somente do professor especialista, né? A responsabilidade, segundo as políticas aqui que eu falei, é de todos, tá? Todos devem estar juntos diante da educação especial. Então, é preciso que a gente seja formado inicialmente para isso e que haja uma formação continuada também nesse sentido. E a outra questão aqui a própria comunidade escolar, ela deve ser envolvida, né, sobre esse assunto, principalmente a família, que eu sinto também que vocês têm uma angústia, né, muito grande, uma preocupação muito grande com a participação da família nesse processo. Mas a gente não vai mudar um comportamento cultural que é de séculos aí. A gente precisa conversar e insistir no diálogo com a família nesse processo
de construção da educação especial. E esse processo ele não é fácil, mas ele é necessário e urgente, sobretudo em uma época que nos desafia a ampliar a prática de uma educação que atenda verdadeiramente a todos os alunos. Então, eu sou defensor de uma educação inclusiva total, sim, não é para encher linguiça, não é fazer por fazer. A gente precisa realmente fazer acontecer no Brasil uma educação inclusiva de fato. E aí eu deixo a atividade de hoje, que ela é bem simples, né? Ou parece ser simples. Ela é uma atividade de pesquisa, né? Onde vocês vão ter a missão de pesquisar. Percebam que eu não falei sobre o estado e nem o município de São Luís, né? Não falei sobre o estado do Maranhão e o município de São Luís. Por quê? Porque vocês vão buscar essa política do estado e do município. Será que ela existe? Será que ela não existe? E aí vocês vão descobrir. Vocês vão pesquisar o que o estado do Maranhão, o que o município de São Luís, o que eles falam sobre educação especial em seus planos de educação, né? O que tem nesses planos de educação que fala sobre educação especial? E aí vocês vão eleger, né? Vocês vão escolher um ponto que vocês... eu achei, descobri aqui alguma coisa. Aí vocês vão ver se acontece na prática. Digamos, o Estado lá vai falar sobre sala de recurso, que a sala de recurso ela tem que estar em todas as escolas. Será que na minha escola, ou na escola da minha vizinha, ou na escola do meu colega professor, enfim, será que lá tem uma sala de recurso? Aí você vai perguntar, será que tem? Aí se não tiver, você vai escrever sobre isso. E você vai dizer o que você pensa sobre isso. Professor, eu não achei nada sobre a educação especial do Maranhão e nada sobre São Luís. Então fale sobre isso. Eu não achei, não. Eu acho que eles não estão nem aí para a educação. Então escreva e fale sobre isso. Essa é a atividade de pesquisa de vocês, tá? Sobre isso que vocês vão falar nessa segunda atividade, tá bom? Bom, eu queria ouvir vocês agora, eu já encerrei minha apresentação. Dúvidas, traumas, agora a gente vai conversar. Ana, pode falar. Ana levantou a mão. Pode falar, Ana. Eu não levantei, não. Sou eu? Não, a Ana Oliveira. Tá. Pessoal, bom dia. Mais uma vez, uma satisfação em estar em aula, buscando, aprimorando o nosso conhecimento. Na verdade, também tendo conhecimento, porque muita coisa aqui, na questão da história, a gente viu lá atrás, né, em alguns cursos, e acaba esquecendo. Mas eu quero agradecer, professor, a sua contribuição nesse contexto histórico, né, nesse seu desenvolvimento aí da disciplina, e pontuar aqui, né, as questões que são pertinentes, né? Muito ainda há de se fazer, principalmente na questão da língua brasileira de sinais, que não é vista como uma segunda língua. Isso nos traz assim, uma indignação, porque é por isso que eu falo, né? Eu vou usar mais uma vez essa expressão que choca a gente. A hipocrisia está dentro daqueles que formulam as nossas leis, daqueles que colocam no papel, que é tudo muito lindo, e, na verdade, na vida real, na prática, a gente vê que há ainda muito que se fazer, né? Muito mesmo. Também sou favorável às questões do professor, do aluno do curso de graduação em ter essa disciplina, né? Como introdução para que possamos ter uma visão mais ampla, né? Aquele futuro profissional tem uma visão mais ampla.
E não venho focar só na pedagogia, né, no curso de pedagogia, mas em todos os cursos daqueles que estarão em salas de aula. Exatamente. Né, que serão realmente professores. Porque o que a gente vê, muitas das vezes, é esse embate, né? O professor chega em sala de aula, já discutimos até isso ontem, não vou ser muito extensiva, mas o que fazer, como fazer, né? De que forma fazer, né? E vai ser que vou lembrar da outra professora de ontem, que a irmã dela até fez um enunciado, muitas das vezes vai se arregaçar as mangas e vai utilizar daquilo que se tem, de uma sucata, de um material, para que a gente não perca essa criança, né, para a exclusão. Porque, de uma certa forma, quando eu retomo diálogo de uma professora que ela falou assim, eu trazia a criança para a sala de aula, tinha SD, né, síndrome de Down, ela fazia comigo, depois ela não tinha, ela ia lá para o parquinho, e lá ela ficava com o pessoal e tal. Ainda temos que observar, né, as dificuldades de aprendizagem, as deficiências intelectuais, se a criança não tem um transtorno que, durante aquela atividade, ela não consegue se concentrar 100%, isso já faz um grande diferencial. Então, o professor ele faz um malabarismo em sala de aula para poder ter aproveitamento. Essa é a minha fala. Muito agradecida por todos. Em nome de Jesus, amém. Eu que fico feliz, Ana, com a tua fala. Eu estou te sentindo mais leve agora, ou é impressão minha, mas eu te vejo agora mais, até tua voz, teu timbre está mais... Professor, eu tomei Rivotril. Mentira, eu tomei meu ansiolítico. Ai, gente... Mas é isso mesmo, a gente, depois que a gente percebe que não está sozinho, a gente consegue entender que nossas angústias, elas não são só nossas, elas são de todo mundo, e a gente está aqui compartilhando isso, mas também de mãos dadas virtualmente para seguir nessa jornada que a gente sabe que é muito difícil, mas a gente está aqui para poder se ajudar, né? A Ana Letícia está dizendo saudade do Rivotril. Gente, parem com isso, nada de Rivotril, parem com esse negócio. De vez em quando o ansiolítico ele é bom, né, para a gente poder, mas tomem um chá, não tomem esses remédios não, porque esses remédios eles prejudicam mais a gente do que ajudam. Então tomem um chá, se desconectem, façam que nem eu, a Ana, a gente desliga celular mesmo, e fica com a família, fica entre as pessoas que a gente ama, que a gente gosta, desafoga dessas angústias, né, e volta na ativa com todo o gás. É um caminho também a ser trilhado. A gente precisa, às vezes, se desligar dessas coisas que estão acontecendo por aí, né, muita coisa ruim, e aí a gente precisa se desconectar e depois voltar ativa, com a cabeça no lugar. Em relação, já te passo a fala, tá bom, Alana, que você levantou a mão. A Arteane, ela tá perguntando sobre atividade. Vocês vão escolher, tá, criança, entre plano do estado e plano do município. Então, o que acontece? Se eu não achar nada do estado, então eu vou lá para o município, talvez tenha. Se eu não achar dos dois, então eu vou escrever sobre isso. Gente, eu não achei nada sobre política educacional. Porque aí eu quero que, na verdade, é uma provocação para que vocês façam essa pesquisa, porque eu já sei a resposta, mas vocês vão em busca disso. Diga, Arteane. Oi, professor, bom dia. Bom dia. Professor, mais uma vez eu gostaria de fazer uma contribuição, assim, em primeiro lugar, parabenizando sua fala, né? Certo. Essa retrospectiva histórica da educação especial no Brasil, ela é necessária para a gente poder compreender algumas coisas e até compreender o momento atual que a gente está vivendo, né? Mas, assim, eu quero fazer, referente à atividade, professor, no ano passado, eu fiz uma pesquisa de campo. Eu sou professora da Rede Municipal de São Luís, já trabalhei na Rede Estadual também, com Educação Especial, estou há 12 anos na Sala de Recursos na Rede Municipal de São Luís. E eu fiz uma pesquisa no passado, estava compartilhando com as amigas e com o senhor, que foi um levantamento das políticas educacionais inclusivas, desenvolvidas pela CEMED São Luís. Aí eu fiz um marco temporal de 2013 a 2020, né? Para ver o que tinha avançado nesse período e o que não tinha avançado. E a gente sabe que a educação especial ela é um processo em desenvolvimento. Ela não é uma coisa completa, né?
e que nem todas as escolas da rede municipal têm sala de recurso, né? Mas, de antemão, assim, eu posso falar para o senhor que o que foi pesquisado, a pesquisa ainda não está concluída, né? Ela está em fase de desenvolvimento, mas, assim, o que já foi observado, o que já foi concluído, é que houve uma evolução, sim, na rede municipal, no estudo de desenvolvimento do atendimento educacional na sala de recurso multifuncional, principalmente na gestão da professora Priscila Barbosa, né? Teve uma evolução muito grande, ampliou muito o número de salas de recurso na rede municipal. A gente sabe que não é aquilo que a gente gostaria de que fosse, sim. Mas hoje em dia, professor, eu sinto assim uma maior abertura das mães, até no ato da matrícula, porque na escola que eu trabalho, que é uma creche, elas não diziam que a criança tinha deficiência no ato da matrícula com medo de perder a vaga. Depois, quando começava a estudar, que a professora percebia e chamava a família e a terapeuta da escola para conversar com a mãe. Mas hoje em dia elas já são mais abertas a isso, elas já chegam com um laudo, algumas já chegam com uma suspeita, olha, meu filho, ele não fala. Então, assim, esse processo ele vem se democratizando. Eu acho que a escola ele é esse ambiente que tem que acolher, né? A escola que acolhe é a escola que recebe todos da mesma forma. A escola que leva só a criança com deficiência para um parquinho para brincar e não participa, não inclui de verdade, ela tá só integração mesmo, ou ela exclui como um todo, ela não é uma escola inclusiva. E na rede municipal, eu acho que não é diferente da esfera estadual, a nossa realidade é a mesma, né? E eu estou fazendo parte de um projeto. E ano passado, eu e minha irmã fizemos uma rede de palestras. Acho isso muito importante falar, professor. A pedido de uma professora da UFMA, duas professoras da UFMA, que nós temos um certo vínculo de amizade, e ela pediu a gente para dar palestra para os calouros da UFMA, dos cursos de História, Geografia, Biologia, Física e Química. E foi uma coisa muito interessante falar da política educacional inclusiva para futuros professores, desde do primeiro período deles. Logo que eles passaram, a gente foi fazer essa rede de palestras com eles lá, e foi muito interessante, porque muitos, mesmo sem estar na universidade ainda, eles já têm algum conhecimento, tem um filho, tem um irmão, tem algum parente que tem deficiência, que já sofreu um pouco para desenvolver o processo de inclusão na escola. Então, a gente percebe que esse futuro, que tem que trabalhar em cima desses futuros professores, que vão trabalhar com esses alunos posteriormente, principalmente no que se refere ao ensino fundamental maior e ao ensino médio, que é um processo de inclusão onde se sente mais dificuldade para ser aplicado, para ser desenvolvido. Então, assim, as coisas vêm acontecendo de forma lenta, professor, vem sim, de forma lenta, não como a gente gostaria, mas a gente já percorreu um longo caminho, como o senhor fez na retrospectiva, de evolução, né, de evolução mesmo. E eu fico feliz porque cada vez mais as pessoas estão se interessando em estudar a educação especial. Ainda bem. E é uma galera muito nova também. Não só quando tem algum filho, não só quando tem um filho, quando tem um parente. É aquele não só quando me tocou pessoalmente, mas quando eu percebo que a educação é um direito de todos, não um privilégio de alguns. Isso. Muito boa a tua colocação, tu trouxeste informações muito significativas, como a própria Ana Oliveira está colocando aqui. É bom, é gostoso vocês falarem sobre isso, porque vocês também estão antenadas e antenados nessa questão. A gente precisa sair dessas caixinhas, né, do conteúdo, somente da questão do conteudista da coisa, e pensar realmente que a inclusão, ela não é de especialistas, mas a inclusão ela é de todo mundo, ela é para todo mundo e tem que ser também feita e realizada por todos nós. Então, eu compactuo com a tua fala, gostei muito de te ouvir, e tem uma galera muito nova, né, da minha geração, de 30 anos aí, que tem seus 30 ou até menos, né, tem uma galera de 20, 25 anos que já está caminhando para a educação especial e sem ser movido pela sua família, né, sem ter um parente com deficiência. Isso é importante. Né? Isso é importantíssimo. Então, tem uma juventude aí que está puxando essa responsabilidade pela continuidade da educação especial e tem me deixado muito feliz isso, né, que há jovens envolvidos. Antes a gente via muitas pessoas, né, dos seus 50 anos, 60 anos, que estão aí cansadas de fazer isso, mas agora tem uma galera jovem pensando a educação especial de forma inclusiva. Então, muito obrigado pela tua participação. Aí eu quero ouvir a Alana e depois a Sara. Gente, Alana, bom dia. Bom dia. Bom dia, Alana. Bom dia. Olha só, eu primeiramente, na verdade, eu quero agradecer pela oportunidade que eu estou tendo do contato com todos vocês. Esses dias assim, que eu tenho participado das aulas, essa enorme contribuição do professor Alderico tem me
me engrandecido muito profissionalmente. Eu já tive contato com a professora Arteane também, que eu admiro bastante, né? Obrigada. E a professora Ana, da mesma forma. Então, assim, eu perto de vocês, eu não sei nada. Eu achei que eu sabia alguma coisa e eu não sei nada, 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 nada. E assim, ao contrário, realmente é verdade, eu não sei nada, nada. Eu estou assim, emocionada, eu estou engrandecida com tudo que vocês estão falando e agradecida também, porque eu estou aprendendo com cada um de vocês, porque eu vejo vocês falando, eu estou com 19 anos na sala, 20 anos, eu tenho formação, eu tenho 12 anos. Eu estou há pouco tempo e estou como coordenadora de educação especial, tenho especialização na área, mas eu vi que eu não sei nada. Eu não tenho parente, eu não tenho filho, eu não tenho ninguém com alguma necessidade, não tenho. Mas eu estou apaixonada pela causa e, assim, eu queria muito aprender mais ainda com vocês. Às vezes eu nem participo. Ontem eu aperrei muito o professor Alderico para me dizer o que era política de direito e política de governo, né, professor? E se ele prestar atenção todos os dias, de manhã, na aula de manhã e na aula do pessoal de tarde, eu acho que eu estou entrando. Mas eu estou entrando, professor, mas é porque eu preciso aprender mesmo, viu? Não é porque eu quero estar querendo melhor, não é isso não, viu? É porque realmente eu estou com a necessidade de aprender. E eu lhe digo, o que eu aprendi ontem, eu estou tentando engrandecer hoje. Eu não vou ganhar os 3 pontos, porque ontem eu estava na aula, não vou responder nada. Já ia te dizer, eu vou já perguntar para o pessoal. Não, de jeito nenhum, viu? Mas, assim, eu quero que alguém me fale mais ainda para eu aprender. Então, tá todos os professores, muito obrigada, entendeu? Ao João, que estava ontem na aula, eu não sei a denominação. João, maravilhoso, ele é surdo. Isso. Ele respondeu também ontem, bacana, né? A contribuição. Chegou... Então, assim, obrigada a você, a professora Ana, professora Arteane, aos demais professores, professora Ana também Oliveira, e muito obrigada, era isso que eu queria falar, tá certo? Eu só quero mais aprender com vocês mesmo. Tá? Gente, deixa eu só aparecer aqui 5 segundos. Aconteceu um imprevisto aqui, né? Eu ouvi toda a aula e eu estou aqui agoniada ajudando a minha filha numa prova de matemática, e não é a minha praia, né? Por isso que eu não participei mais ativamente hoje, mas eu escutei todas as contribuições e eu vou compartilhar com vocês os materiais aqui no grupo, e na aula do AEE, que vai ser daqui a 2 módulos, né? Depois desse Libras, e aí eu vou poder contribuir mais um pouquinho com vocês. Peço desculpas, porque hoje eu realmente não tenho condições. Não, está perdoada. Tranquilo. Eu tenho certeza que o Alderico atendeu a necessidade de vocês, e eu já agradeço a participação dele, e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar no nosso privado ou no grupo, tá bom? Certo. Obrigada, Alderico, já agradeço, estou com o tempo corrido aqui. Não, tranquilo, fica de boa aqui, tranquilo. Tá bom? A frequência está aí, não esqueçam. Certo. Eu vou ouvir agora a Sara, né? E depois a Arleia. Sara, cadê tu? Sara? Cadê você? Arleia, fala então. Arleia, tá me ouvindo? Tô sim, professor. É porque a minha internet e eu me perdi um pouquinho no final. Quando eu entrei, já minha irmã estava falando. É em relação às perguntas, não é que o senhor falou no começo? Sim, exato. Ah, tá. A primeira pergunta que o senhor tinha feito foi a diferença entre doença mental e deficiência mental, não foi isso? Exatamente. Ah, tá. Em relação a essa pergunta, eu acho ela muito pertinente no nosso meio, porque o que nós vemos hoje em dia é que há uma grande confusão, assim, no meio educacional em relação a essas duas terminologias, né? E eu acho super interessante também a gente discutir essa questão de terminologia, não pelo fato, às vezes, quando a gente fala isso, alguém diz assim, mas o importante não é trocar o termo, não é trocar o nome, é a inclusão. De fato, claro que é. Isso é inegável. Porém, é interessante que os termos eles vão se adequando ao momento social, né? Então,
quando o senhor mesmo mencionou anteriormente a questão do portador de deficiência que não se utiliza mais, claro que não, porque se eu pudesse portar algo que eu porto é algo, por exemplo, a minha carteira de identidade eu porto, eu saio com ela. Se eu não quiser portar hoje, eu não porto. E a deficiência eu não posso fazer isso, né? Então, não pode ser portador de deficiência, né? Então, esses termos, o doença mental e a deficiência mental, é interessante que a gente vê que doença mental não é público-alvo nosso. Eu acho interessante, eu sempre faço, quando eu vou explicar isso, eu trago para esse lado. A doença não pode ser tratada pelo pedagógico, doença não pode ser tratada por professor. Portanto, se nós não somos da área médica, a doença mental ela não é um público-alvo nosso. São pessoas que têm vários... Eu sou técnica de acompanhamento da educação especial da rede estadual no noturno, e às vezes a gente é solicitado na escola, quando chega lá, é um aluno com esquizofrenia, e eu vou explicar, eu digo, olha, a escola, a gente precisa contribuir com esse aluno, mas não é um público-alvo... rapidinho, rapidinho, que eu estou falando aqui, não é um público-alvo nosso, né? Então, doença mental está relacionada à questão psíquica e não é um público-alvo da educação especial. Deficiência mental, que anteriormente era chamado de doença mental e que já foi trazido esse termo para diferenciar já foi trazido esse termo justamente para diferenciar da doença mental. Então, ao invés de chamar doença, agora nós chamamos deficiência intelectual, que está relacionada ao intelecto, que é público-alvo da educação especial, que é quando o aluno ele tem um déficit intelectual em 2 ou mais áreas. Então, a deficiência intelectual é um termo que foi utilizado, que é um público-alvo nosso, que é uma deficiência tal qual a deficiência física, tal qual a deficiência visual, que é público-alvo nosso, que nós, enquanto educação especial, que nós, enquanto escola, precisamos sim oferecer suporte, precisamos sim ajudar esse aluno nas suas necessidades, no sentido de minimizar esse déficit nessas áreas, para que o aluno, minimizar ou sanar, né? Para que o aluno possa estar lá no ensino comum e ele conseguir acompanhar, ele conseguir interagir e facilitar, dar, na verdade, independência para ele em casa. Isso está relacionado. Então, deficiência intelectual é público-alvo nosso e doença mental é da área médica. E, professor... Perfeita a tua explicação. Perfeita, Arleia. Só complementando o que a minha irmã falou, professor, a doença mental, como no caso, o exemplo da esquizofrenia, do aluno esquizofrênico, a escola não pode fazer nada por ele? Pode, mas paralelo a esse tratamento tem que ter uma intervenção médica, né? Depois da intervenção médica, que a gente pode fazer a intervenção pedagógica. Exatamente. Porque não vai adiantar a gente fazer a intervenção pedagógica sem ter uma intervenção clínica dele, médica dele, entendeu? Sem usar as medicações necessárias, sem fazer os tratamentos necessários, até para os outros tipos de deficiência. A gente sabe, por exemplo, a criança que tem TEA, ele precisa de uma equipe multidisciplinar, não é só o professor, entendeu? É uma equipe que vai ajudar, que vai contribuir para o desenvolvimento desse aluno. Então, assim, a gente percebe que a intervenção pedagógica ela precisa sempre de parceiros, né? A escola não vai conseguir resolver tudo sozinho. O professor não faz milagre. A gente não quer da educação especial, a gente não compreende isso e não joga toda a responsabilidade no professor do ensino regular. Não é isso o objetivo da educação especial. Mas, na verdade, é buscar parceiros para que esse processo, inclusive, possa acontecer de verdade. Exatamente. Então, Alana, tu conseguiste perceber que a fala das irmãs gêmeas, as 2 irmãs, anos de diferença, 2 anos. As irmãs gêmeas estão condizente com aquilo que eu falei ontem, né? Então, foi bom ouvi-las, porque elas reforçam aquilo que eu falei para vocês ontem. Porque a gente não é clínico, a gente é pedagógico. Exatamente. Então, o clínico vem lá, o médico vai passar todas as medicações, tranquilo e tal, para por exemplo, que eu falei para vocês ontem, eu tive um aluno autista esquizofrênico. A parte da esquizofrenia é o médico, o terapeuta que vai cuidar, né? Exatamente. E a parte pedagógica, que é direcionada ao autismo, então o autismo vai ser cuidado por nós. Então, o que acontece? Às vezes ele vai entrar em uma crise, e você vai ter que reconhecer que aquele momento não é pedagógico, aquele momento é clínico.
Então, você Exatamente. vai liberar esse aluno, vai dizer para a mãe, olha, não tem condição, né? Esse aluno, não, às vezes, vai para a escola sem ser medicado, a gente sabe que ele não foi medicado. Então, tem que ser medicado para a gente poder trabalhar em cima da medicação. Então, Verdade. esse aluno ele só pode ir para a escola fazer esse acompanhamento pedagógico se ele estiver em dias com seu tratamento clínico, tá? A parte clínica, ela tem que estar em dias para que a gente possa poder fazer um bom acompanhamento pedagógico, certo? E aí tem as estratégias de sedução, de de conquista desse aluno, que eu falei para vocês ontem que esse meu aluno ele gostava da cor verde. Eu consegui perceber que tudo que era verde fascinava ele e deixava ele calmo. Então eu comecei a usar roupas verdes, né? Acessórios verdes para chamar a atenção desse aluno, que era uma estratégia que no momento de crise eu conseguia trabalhar com ele por conta da cor verde. Então tudo que era verde fascinava ele, então usava aquilo para poder fazer a conquista, o processo de conquista, de amenizar a crise dele. Então, as irmãs gêmeas, elas vão receber 1,5 ponto cada, porque me responderam muito bem, até colocaram exemplos e foram muito fundamentadas aqui para as colegas. Então, as irmãs gêmeas, elas ganharam 1,5 ponto cada, elas vão dividir esse ponto aí, né? Esses 3 pontos vão ser divididos. A Jocilene, ela me respondeu muito bem, né? Também aqui no chat, doença mental, a limitação no desenvolvimento com a interação e compreensão, né? Na verdade, ela é uma doença que é tratável, né? Uma Professor, está travando. Arteane, teu microfone está ligado. Não estou conseguindo. Tá falhando muito, Alana. Muito, muito limitação mesmo. intelectual, né? E isso o pedagógico. Professor, está travando muito. Ele, ixi, é minha amiga, voltei. Continua travando.
Meninas, será que caiu a net do professor? Eu acho que sim. Ele sumiu, né? Beijo para todas. Vou lavar minha louça e fazer meu almoço. A gente já buscou muito conhecimento hoje. Esperar mais um pouquinho, talvez ele volte. Deve ter sido mesmo problema com a internet. Vamos assinar a frequência. Nossa, estava tão bom as colocações e agora. Eu acredito que Também falhou a resposta. O microfone está ativado. Assim mesmo, essas tecnologias. Acontece. Vamos esperar mais um pouquinho. É. Foi.